Continuando, alunos, então, aqui eu vou mostrar um pouco das classificações que eu falei anteriormente para vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira classificação é sobre as cadeias abertas, né? Mas essas cadeias abertas, elas têm alguns nomes específicos, tá bom? Ela pode ser chamada de alifática ou acíclica, que é a mesma coisa que aberta, tá? Aqui é um exemplo, tá? Ó, como mostra uma cadeia aberta, tá? De uma extremidade para outra. Elas são cadeias planares, tá certo? E elas são bem fixas, tá ok? O segundo caso é a cadeia fechada. Essa cadeia fechada, ela também pode ser chamada de quê? De cíclica, tá certo? A cíclica é de cadeia aberta e cíclica é de cadeia o quê? Fechada, né? Mas como que eu sei detectar uma cadeia fechada? É quando ela tem um formato de figuras geométricas, tá certo? Então, ó, aqui eu não tenho como observar, né, qual é a extremidade. Por quê? Porque ela forma um ciclo, tá certo? Então, ó, aqui é um exemplo do propano, ou seja, do ciclo propano. Que isso nós vamos estudar mais aprofundado agora, né, no segundo período, sobre as funções, né, orgânicas, que a primeira estudada é a função dos hidrocarbonetos, tá certo? Mas também ela pode ter esse formato bem aqui, ó, de formato bastão. Por que bastão? Porque são esses tracinhos bem aqui, tá certo? Mas como que eu sei identificar os átomos de carbono? Eu falei para vocês que cada extremidade dessa equivale o quê? Átomos de carbono, tá? Então, ó, observe que tem só ligações simples entre eles, tá bom? A terceira cadeia é a cadeia mista, tá certo? A cadeia mista é a união, a junção de duas cadeias, uma fechada e outra aberta. Elas juntas, né, próximas, elas são chamadas de quê? De cadeias mistas. Olha aqui, ó, essa parte bem aqui que eu circulei é chamada de cadeia aberta. E essa bem daqui que tem esse formato aqui, ó, com anel benzênico, ela é chamada de quê? Fechada aromática, tá ok? Ela é chamada de fechada aromática. Que daqui a pouquinho nós vamos estudar a última classificação dessas cadeias, tá bom? A quarta cadeia é a chamada cadeia normal, tá? Por que normal? Porque ela sai de uma extremidade para outra extremidade. Nós temos como observar essas extremidades, tá certo? Por isso que ela é chamada de normal. A quinta cadeia é chamada de cadeia ramificada. Olha aqui, ó. Essa parte bem daqui é a minha cadeia principal. E nessa cadeia principal, eu tenho um grupo específico que está saindo do segundo átomo de carbono. Então, quando isso acontecer, elas são chamadas de quê? De cadeias ramificadas, tá certo? Esse grupo bi que está ligado, que é considerado a ramificação, ele tem um nome específico, que nós chamamos de radicais orgânicos, tá? Que é chamado de metil. Isso nós vamos estudar agora na função hidrocarbonetos, tá? Depois, nós temos as cadeias saturadas ou insaturadas, tá certo? Mas antes de estudar essas cadeias saturadas e insaturadas, nós temos que verificar quais são os tipos de ligações que vai estar entre eles. Ou seja, ela pode estar numa cadeia, né, simples, que tem só simples ligações, tá ok? Que é só esse tracinho aqui. Elas também pode ter ligações duplas, que são essas duplas ligações, ou pode ter ligações triplas, são essas três ligações aqui, tá bom? E lembrando, nós temos que saber a quantidade de ligações que esses átomos, né, fazem, principalmente aqueles principais elementos organógenos, que são o que? O hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Esses elementos são os principais, tá? Tem outros, mas eles não são utilizados tantos como esse daí, como eu falei para vocês, tá bom? As cadeias saturadas, elas só têm ligações simples entre eles, tá ok? Entre eles quem? Os átomos de carbono, tá certo? Então eles são chamados de saturado. E as ligações, o que? As cadeias insaturadas, é quando tem pelo menos uma ligação que? Dupla. Pode vir tripla? Pode. Pode vir duas duplas? Podem, tá? Então, se tiver pelo menos uma ligação dupla, elas são consideradas o quê? Cadeias insaturadas, tá certo? A sétima, a próxima classificação são as cadeias homogêneas ou heterogêneas. As cadeias homogêneas só têm átomos de carbonos. Olha aqui nesse exemplo como eu estou mostrando para vocês.
só tem átomo de carbonos. E heterogêneo, pelo menos tem que ter um átomo diferente de carbono. Pode ser oxigênio, nitrogênio ou enxofre, que é o S, tá certo? Então, se tiver nessa situação aqui, ó, né, aqui eu tenho um oxigênio, então é considerado o quê? Uma cadeia heterogênea. Homogênea só tem que ter átomo de quê? De carbonos, ok? Obrigado, até a próxima.